Eu só queria acrescentar mais umas coisinhas. Hoje, por exemplo, nas minhas subscrições, abri só uma por acaso. É aquele canal 5 Minute Craft. Eles usam muito, eles estão sempre a comissionar. Os canais que eu vejo, sempre que eu vejo, tem sempre estas coisas. E, então, hoje o título é Cool Makeup Tricks to Speed Up Your Routine. E eu vi isto nas minhas subscrições. É daquele canal 5 Minute Craft Girly. E eu fui abrir. Ora, como podem ver, já disse o título, é só verem na internet, não é? A dizer agar, uma parte a falar em agar. E não é por acaso, não é só isso, é que fala em tea fruit e depois mete agar dentro. Há umas semanas atrás aconteceu uma coisa e agora estou sempre a dizer isso. Eu tinha dito uma certa coisa acerca de uma deles, de uma das malignas deles. E depois fui ver à Bíblia o que eu tinha dito, só para explicar, depois eu explicarei melhor isto na altura, quando eu puder falar, eu explicarei melhor isto. E saiu exatamente, eu tinha chamado a criatura de dizer que era como uma mula, por causa daquilo que eu escrevi na Katy Perry. Não era no sentido de vulgaridade, chamar a mula. Era como, podem ver no que eu escrevi da Katy Perry a falar que é como uma mula, que não dou um exemplo falar de uma mula. Então tinha dito que foi acerca dessa pessoa, dessa mulher que eu disse isso. E então abri a Bíblia e saiu uma parte, desce à cova com o asno desce à cova com os reis da terra, porque eu estava a dizer, para Deus dar a paga a essa mulher e a todos os poderosos que estavam a usá-la, que significa reis, não é? Com quem ela está aliada. E não é tal como a morta, aquela mulher morta, não, tal que foi minha manipuladora, não é essa, foi minha manipuladora no local de trabalho, mas é uma que eles usaram agora, nestas operações com a minha mãe. E então depois abri uma outra parte e dizia a árvore, falava de uma árvore, da árvore que Jesus amaldiçoou, que não daria mais fruto. E eu tinha estado a dizer uma coisa exatamente acerca dessa mulher, devido a estas assassinas estarem em cumplicidade para matar crianças inocentes e tudo, que eles mataram muitas crianças inocentes e tudo. E eu tinha dito uma determinada coisa e saiu isso. E elas ficaram com isso atravessado, foi uma humilhação desgraçada. Eu abri a Bíblia sem estar à procura, abri aqui, eles veem. E depois tenho muitos exemplos para mostrar com provas até que eu tiro, até quando faço isso na FNAC e tudo isso, e eles não podem negar. Um dia depois falarei nisso, mas aqui a questão não é falar disso agora. É falar que agora até neste vídeo, por exemplo, que eu abri, era pôr em Agar, que Agar não é escrava, né? Mas é o nome da Agar, eles usam estas palavras simbólicas para me assediar, isto é sempre que eu vou à internet fazer uma pesquisa, eu já expliquei, eu até dei o exemplo, né? Por exemplo, está o tema Gabriel, que às vezes costuma estar também o tema Gabriel, que é eles a porem Gabriel por todo lado, eu a gravar, tenho gravações e gravações nesse dia, Gabriel por todo lado, é aqui quando eu abro a janela, a chamarem Gabriel, depois sai à rua, é Gabriel por todo lado. Quando há um tema é sempre assim, e não há como disfarçar isso, eu tenho as provas, tenho as gravações. E por exemplo, está esse Gabriel, e eu vou ver coisas que não têm nada a ver com isso Gabriel, mas eles nesse dia puxaram esse tema. Eu vou ver outras coisas, vou ver coisas de saúde, que eu gosto muito de ver coisas de saúde, de alimentação, de alimentação, de saúde, de fitness, dessas coisas assim. Eu gosto muito de ver essas coisas, por exemplo. E que faço uma coisa de pesquisa. Faço uma palavra qualquer chave, põe uma palavra qualquer chave, pesquisa. Abro o vídeo, os vídeos que eu abra tem sempre ou na legenda Gabriel, ou falam e no meio tem Gabriel, ou aparecem-me uma porção de vídeos, vou ver de quem é o canal Gabriel ou Gabriela, que geralmente quando é um nome é sempre no masculino ou no feminino, para eles usam da mesma maneira. De maneira que não é por acaso, isto é costume, eu tenho muitas provas disso. Eles manipulam as pesquisas todas, é muito fácil, eles ligam o servidor deles ao meu, eu já expliquei, isso é muito fácil de fazer, quem sabe de informática e de programação e tem conhecimento de redes e tudo isso sabe que quem tem os meios é possível fazer isto. Isto são serviços de inteligência, né? Eles acedem, eles têm comissionados Googles, eles fartam-se de usar Googles, YouTubes, isto tudo são capachos deles. Eu tenho as provas disso, de anos, tenho as provas todas disso. E então eles ligam o meu servidor e o deles, e eu meto uma palavra-chave, eles metem também Gabriel, então vai ser só o que eu procuro com a minha palavra-chave e com a palavra-chave também deles. De maneira que todos os vídeos que aparecem vão ter a minha palavra-chave e a deles.
Por isso, por exemplo, se eu pesquiso ah, acerca de como fazer uma boa alimentação, por exemplo, não tem nada a ver com o Gabriel, não é? Mas vai-me aparecer nas pesquisas, eu já nem nunca abro as primeiras, porque as primeiras então são sempre as piores. Mas mesmo que eu vá, e nunca aparecem muitas, o que é muito estranho. Eu tenho várias gravações de certos assuntos e é suposto aparecer imensas coisas. Não, porque eles limitam a coisa, porque aparecem realmente só os que estão armadilhados. E então, por exemplo, eu vou ver sobre uma boa alimentação. Não tem nada a ver com o Gabriel, com o tema do dia, que eles tiveram o dia inteiro a azucrinar-me com o Gabriel por todo lado, para eu perceber que estava o tema e eles a azucrinarem, mas depois vou, por exemplo, ter como ter uma boa alimentação. E vou a abrir, ou o canal é da Gabriela não sei das quantas, ou estão a fazer um hangout e começam a conversar com o Gabriel ou com a Gabriela. Isto assim, isto é o que costuma acontecer. E isto é uma coisa que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria também acrescentar é hoje, por exemplo, eu saí e como eu já publiquei aquele local aqui ao pé da minha casa, que é a Fundação Manuel Fonseca. E esta fundação abriu aqui e quando eu saí de lá, logo assim que eu saí, pouco tempo depois, que eu saí lá dessa tal Manuela Fonseca, portanto é o masculino Manuel Fonseca. E então eles abriram uma fundação aqui, como abriram aqui embaixo uma barbearia também Fonseca, por todo lado eles cercam para ter, com estas palavras-chave de assédio, porque representava, por exemplo, a tal mulher, a tal manipuladora no meu local de trabalho, que como foi a maior humilhação deles por tudo o que eu dizia, por tudo o que ela me fez e o que ela me tentou destruir, e acabou ela até a ficar doente com o que eu pensava que tinha e eles me estavam a fazer propositadamente e depois morreu. Enfim, foi uma humilhação terrível para eles. Então ficou o símbolo. É sempre em volta dessa mulher, por isso é que eles usam a tal Joana, porque é filha de um homem que ela criou, supostamente, e que lhe chamava mãe e tudo. E então, eles meteram aqui à minha volta por todo lado os símbolos deles. Portanto, a Fundação Manuel Fonseca, por exemplo, é uma das saídas da minha rua. E então, hoje a passar aí, eu já mostrei que há umas semanas, acho que foi em outubro, acho que foi em outubro que eu publiquei. Não deixa de ser semanas, né? Pronto. Há uns 2 meses, ou uma coisa assim, não lembro, não sei exatamente. Mas eu publiquei o que eles fizeram com os balões, exatamente aí ao pé dessa fundação. Mas eu tenho muita coisa. Houve um tema que era do carro sucata, que depois contarei, que foi esse tema que eles têm passado de um tema para o outro, inclusive esta da operação da casa da minha mãe, também através desse tema. Isso é muito importante, eu depois explicar isso, eu depois explicarei. Mas também eles meteram, o tema era acerca do ano novo, e quando eles estavam a forjar e meteram o tema do ano novo, por exemplo, eu passava por lá, e eles a terem um pau de uma vassoura, com 2 máscaras, mas máscaras não é máscaras como isto do Covid, é máscara mesmo branca, dura, com o buraco dos olhos, não é máscara no sentido do Covid, é máscara mesmo, parece aquelas máscaras de Veneza. E então eles a meterem isso, 2, uma de um homem e uma de uma mulher, uma de cada lado, que depois fui lá ver, eles sabiam que eu ia ver, porque aquilo estava mesmo ali ao pé da escada por onde eu passo sempre, eu já sabia, já sei, não é? Então eu tenho gravado em vídeo, com prova, não é? Que eu gravo sempre estas coisas. E era com uma camisa às riscas, azul e branco, claro, e era isso, e não me lembro já o que é que tinha, mas pelo menos era isso, e do pau da vassoura. E eu ia a passar, eu vejo aquilo e vou ver, eu gravo para gravar, assim, olha. E então, como estava o tema do ano novo, eles meteram isso com 2 caras, porque é uma alusão a Janus, eu não sei se as pessoas sabem, mas o ano novo é uma festa que provém do paganismo e tem a ver com Janus. Eles sabem que eu sei estas simbologias todas, porque isto é tudo maçónico. E eu sei, porque são os maçons que eles usam estas coisas comigo, eles fazem mesmo para me instruir. E durante anos eles levaram-me a conhecimento, eles mesmo puxavam por mim, metiam as coisas na cara, mesmo em frente para eu saber. Faz parte para eles terem matéria-prima para os jogos. Por exemplo, eles fazem isso. Então hoje, que está este tempo, que eu ainda não fui levantar a tal carta do tribunal, que eles me mandaram agora no dia 22 o aviso para levantar, eu só podia levantar no dia 23. Não é por acaso que na noite de 22 para 23 também trovejou, eram 4 e tal da manhã, eu gravei. Aqui em Almada, não é? Quando eu digo que trovejou, foi só as 3 vezes que eu estava à espera. Porque assim, eles fizeram isto tudo porque era a minha grande festa do ano. E eles fizeram aquilo tudo desde setembro a simbolizar destruir a minha casa, tirar a minha casa. Eu ficasse na minha casa de família, eles a roubarem a casa da minha mãe, a devassarem e a simbolicamente passarem para a descendente da tal prostituta intelectual que eles usaram. Que não é descendente, porque eles nem adotada era, nem nada, mas pronto,
que ela tinha criado o pai dela, não é? E ele chamava-lhe mãe e não sei o quê. E então hoje ia passar por ali pela Fundação Manuel Fonseca, que é a simbologia dessa tal mulher, e depois eles me fazerem isto tudo com a carta do tribunal, mesmo, e no dia 22, que foi quando veio o aviso para levantar a carta do tribunal, do Supremo Tribunal, eles a porem uma mulher a falar em tribunal, eu vou pôr essa prova agora, ele ao lado uma carrinha teve sempre uma carrinha, e eu vi-se no vídeo, a dizer mudanças, eles a ameaçarem pôr-me fora aqui de casa, o que não vão fazer, porque eu vou provar o arresto e vou pôr uma providência cautelar, e quando a prostituta me ataca, é quando a prostituta cai. É quando ela vem para me fazer cair que ela cai sempre. Foi o ano passado na ponte, por 2 vezes, nas pontes com as 2 negras que eles usaram, que elas vinham para me fazer cair, elas caíram aos meus pés, eu tenho tudo gravado, tudo o que eu estou a dizer. E de maneira que sempre que eles me vêm fazer cair, é quando eles caem. E desta vez não vai ser exceção. Quando a prostituta vem com a soberba, e com as imposturas, e com a maldade, e com as mentiras, e com as burlas, é quando eu a apanho, e quando ela cai nas próprias tramas e armadilhas. Quando eu falo na prostituta, é um corpo delas. Todos estes maldosos, estes assassinos e estes monstros. E então, hoje mesmo voltando, ia a passar por aí uma mala de viagem na escada. Eles a dizer, de simbologia, né? De me pôr na rua, vai pô-la na rua, e eles fizeram isto, também não foi por acaso. Eles fizeram isto por causa de toda a simbologia do meu ficheiro que fala da Bíblia, e fala da minha libertação do Projeto Monarca, deles e deles pagarem por que me fizeram, todas estas prostitutas, e eles pagarem. Quando eu falo prostitutas, não estou a falar em ofensa gratuita, volto a dizer, falo em prostituta no sentido intelectual, que é como se chama em serviços de inteligência estas tipas, é prostitutas intelectuais. Não estou a dizer isto no sentido de vulgaridade, de ofensa gratuita, é o nome técnico delas, deste lixo. E então eles continuam a ameaçar-me. Eles queriam destruir eles queriam que a festa final deles fosse no dia da minha festa, para estragar a minha festa por causa do vídeo do Minhas, não é? Que aparece. Eu já falei disto, depois as pessoas verem, porque eu não posso estar a explicar sempre tudo cada vez que eu falo no vídeo. É verem os vídeos anteriores. Eu tinha feito nesse meu ficheiro do meu aniversário, há 2 vídeos simbólicos que representam tudo o que eu estou ali a escrever e toda a minha festa, a minha celebração nesse meu ficheiro do meu aniversário, da minha libertação no Projeto Monarca, dos 70 anos de Israel e dos 70 anos da China. Foi tudo isso. E então, há uma parte de um vídeo que é muito simbólico, que representa toda a minha libertação também. Até a festa simbolizava eu voltar a Jerusalém, eu ir quando estiver livre, que é uma das coisas que eu sempre disse e farei. E quando eu digo estar livre, eu estou livre porque onde está o Espírito de Deus há a liberdade, eu estou livre. Mas eu estou a dizer, com os meus, aqui no mundo, na parte mesmo secular, com os meus direitos todos restaurados, e com estes bandidos e estas criminosas a serem expostas, e a vir tudo à luz do que eles fizeram em oculto. E então foi por isso que eles tinham preparado o grande final, depois de fazer o que fizeram em Espanha e tudo, que era para onde eu queria ir quando ficasse liberta, tudo isto, onde ter a minha casa. Eles atacaram aquelas casas em Espanha, a queimarem as casas e tudo isso, que era uma maneira, primeiro, de me chantagear e também simbolicamente, como eles estavam a roubar a casa da minha mãe, e a simbolicamente passar para o lado deles, lá, usando o símbolo deles, e lá a filha lá do tal homem que a tal mulher criou, a tal manipuladora no local de trabalho. Então isto era o grande final. Só que eles deixaram-se, porque eu nem fui levantar a carta, nem sei ainda do que se trata, nem fui hoje, até porque eu tenho que preparar certas coisas, porque segunda-feira eu vou a um advogado, e desta vez eles não vão vir com mais joguinhos, porque leva um processo em cima, leva logo um processo em cima. E vou mandar as coisas do Ruben, vou mandar estas coisas, vou exigir um advogado criminalista, não quero estes advogados que eu já sei, não é? E quero um advogado criminalista, como seja, conforme o meu direito legal, nomeado um advogado criminalista, e vou pedir prisão preventiva, um pedido de prisão preventiva, especialmente para os operativos aqui do prédio, e uma providência cautelar de arresto à minha mãe e aqui aos operativos do prédio também. Do prédio, quando eu falo do prédio, é do prédio e a tal Paula aqui ao lado, a tal mulher. Que eles até assassinaram um jovenzinho, um menino autista. Por causa destas criaturas hediondas. E então era isso que eu queria dizer aqui, de maneira que eles a continuarem a tentar o império de terror, a meter medo, e sempre a mala de viagem ali, tudo que
sentir mudança, não é? Tal como eles fizeram com o carro a passar por mim, quando agora, no dia 22, eu cheguei a casa e tinha o aviso do Supremo do Tribunal para levantar uma carta, e ao mesmo tempo, quando eu vinha para casa à noite, estava mesmo a chegar a casa e ia ver logo, minutos depois, eles a passar, uma mulher a passar e a falar em tribunal, para eu perceber, né? Porque eles fazem sempre isto, que é para eu perceber, é a maneira deles assediarem e dizerem que eles estão por trás de tudo, que eles estão a controlar tudo, que eles estão a controlar os tribunais, e para eu me sentir impotente e não fazer nada. O Tanas! E é isto, pronto, eu queria deixar mais isto aqui explicado, e queria hoje dar-lhes a paga. Vou-lhe dar a dobrar a paga. O que ela queria estragar a minha festa não estragou, graças a Deus, o dia 23 de outubro, o 23 de dezembro, que é o dia em que eu celebro, como eu digo todos os anos, o meu batismo, e que eles tentam sempre destruir, tentam sempre estragar-me coisas, durante anos foi estragarem os meus aquecimentos, era todos os anos nesse dia, aquecimento que eu tivesse no quarto, de aquecimento, né, da temperatura no inverno. Eles tentam sempre, é sempre o dia principal do ano, não foi por acaso que eles fizeram isto do tribunal no dia 20, que era para no dia 23, já estava tudo planeado, que era para no dia 23 eles julgavam eles, não é? Que me iam estragar a festa e que me iam fazer cair. Mas vem para me fazer cair é ela que cai, cada vez que ela vem para me fazer cair é quando ela cai. Quando eu falo ela é o corpo da grande prostituta, que é um corpo cheio de prostitutas intelectuais. É quando ela vem para me fazer cair que ela cai, e a cova que ela me abre é a cova sempre onde ela fica. E então era isso que eu queria dizer aqui. E tem mais provas, né? Continua o assédio o tempo inteiro. É só para dar um exemplo. Tem muito mais coisas no YouTube e tudo isto, mas é só para dar um exemplo. Uma outra coisa que eu expliquei, que eles tinham feito também num outro vídeo que eu expliquei, que eles tinham feito com um taxista. E com aquilo da Arlequina, naquele vídeo que é o Manca e Dentes. Há um vídeo de Manca e Dentes, quando estavam a usar a polícia, eu punha esse vídeo o tempo inteiro, até passava para a polícia, e punha a música e tudo, do Manca e Dentes, que é a Arlequina a entrar numa cadeia, e a começar aos tiros, mas não é tiros de verdade, né? Daquelas coisas de tinta, e depois ir estrancar a cadeia e tirar um rapazinho chinês. Então eu punha isso. Muitas vezes, porque eu sabia que, claro que não provocava deliberadamente, mas quando passava a punhar a música, não era para os polícias verem, era para eles verem aqui, porque eles sabem tudo o que eu estou, eles têm as minhas coisas acareadas. E então isso ficou padronizado. Sempre que eles me tentavam agora em operações de ter e tudo isso, eles metiam sempre macacos e o de Manca e Dance. Desta vez não falhou. Agora nestes dias do tribunal, desde o dia 20 até hoje, eu nunca falei disso para o YouTube ouvir ou isso. Voltaram a meter uma porção de naquilo do início do YouTube, nas sugestões de canais que eu nem tenho subscritos nem nada. Tenho uma porção de coisas com macacos. Com macacos. E não foi só aí, mas vou deixar por aqui, porque é tanta coisa que eu não posso. Eu depois tenho que fazer um apanhado e tenho que pôr coisa a coisa dos cartões de memória do que eu tenho, das provas que eu tenho, porque muitas eu já nem me lembro, porque é todos os dias isto, é uma porção de coisas assim. E sempre que eles me tentam deter e armar armadilhas para me tentar prender ou tentar de algum modo que o tribunal deter, eles metem os macacos. Eu tenho provas disso, não estou a dizer agora, tenho vários vídeos de há meses a dizer isso e a provar isso com acontecimentos e factos, que é para ninguém duvidar, não é? Mas não é que acontece isso sempre. Uma outra coisa que eu queria dizer é quando foi isto de setembro e outubro, deles fazerem isto com Espanha e tudo isso, eles fizeram isso na imitação do tal vídeo do Minhas, há aquela parte de uma viagem e fala em Venezuela no vídeo, tem um bilhete de avião a dizer Venezuela. Por isso é que eles também fizeram Espanha, porque Espanha, eu escolhi Espanha e essa parte da Venezuela, como falam espanhol na Venezuela, eu simbolizava do vídeo de ser Espanha onde eu ia fazer a minha casa, porque isto está tudo relacionado, é difícil eu explicar. Eu fiz o ficheiro que é de texto, o ficheiro do meu aniversário que é de texto, tem vídeos que eu acrescentei, uma lista de vídeos, e então eu fiz isso em 2017 e acabei a última vez que eu tinha feito alguma alteração foi em 2018. E então tem essa parte que é muito simbólica. Isto para explicar só que a Venezuela era um símbolo de Espanha. Isso que aparece no vídeo de um bilhete de avião a dizer Venezuela era um símbolo de Espanha. Pois eles, quando fizeram isto, eu tenho também provas, em setembro, ao pé de uma imobiliária, que tem a ver com o tema casa, não é? Porque tudo isso era uma operação para roubar a casa da minha mãe alienar, porque eu ia fazer um arresto. Quando foi a queda dela, foi 2 dias
antes de eu ter marcado a reunião com o advogado para fazer um arresto aos bens dela, que depois acabei por não ir, né? Porque não deu, porque eu tive de estar no hospital, nem nas urgências, com ela e tudo, enfim. E no dia anterior a ela ter caído, foi quando eu contactei o advogado para falar com ele e tenho gravado, que eu ia fazer tenho gravado nos meus memorandos e tudo aqui no meu telemóvel, eles sabiam que eu ia a fazer um arresto e pedir um pedido de prisão preventiva. Tinha as provas, e então foi por isso que eles fizeram isso da queda. Para tentarem libar a minha mãe, para me incriminar a mim, como aconteceu, e logo no dia a seguir, né? Ninguém acredita, que tão conveniente, e a partir dessa queda é que eles me incriminaram a mim, não é? Toda a gente vê, não há otário que não veja só mãozinha subornada, porque não há quem não veja tudo que está a passar aqui, não é? Não há quem possa negar isto. E o que eu queria, portanto, explicar mais aqui é quando eles estavam a fazer isto em setembro, em outubro, logo foi em outubro, era constante as coisas, o assédio não só dos outdoors, que falava tudo em casa, em Joana, era tudo em Joana e casa, era Joana Mortágua, ao pé do fórum, um grande cartaz, depois tiraram Joana Mortágua, meteram último aviso para o clima. E embaixo a dizer casa, com o telemóvel a dizer casa. Não era um último aviso, é uma coisa parecida, já não me lembro exatamente. Depois eu publicarei os outdoors, as fotografias e tudo, que eu tenho isso tudo gravado. No mesmo sítio onde estava a Joana Mortágua, ou seja, e havia vários autores aí, tudo a falar de casa. Tudo a falar de casa e de Joana. E não era só aí, para a Almada inteira, que é a cidade onde eu vivo, tudo. Foi meses, coisas só a falar em casa, vídeo, também um outdoor com um tipo sentado com um café na mão, que era quando eles estavam a fazer aquilo com o tal André. E depois tenho para contar, eu depois vou publicar uma sequência disto por temas para as pessoas verem, porque é inacreditável isto. É uma coisa, não é inacreditável não acreditar, mas é inacreditável o esforço que estes diabos se dão para fazer mal, quando eles podiam usar todos estes recursos e todo o trabalho, esforço que eles fazem para a maldade, para fazer tanto bem. E então, isso é que é inacreditável. Como alguém está a tanto trabalho só para a maldade e quando podia fazer tanto bem, com todos estes recursos e com todo este esforço e tudo isto. Porque eles têm sempre muitos, e agora tem muitos agentes, não é? Porque isto é um escândalo terrível, quando isto vai vir a público. É assassinatos em massa de pessoas, enfim, corrupção em tribunais, assassinatos da polícia, eu sei lá, eu nem vou dizer tudo, né? Os aviões caídos, aquilo eu já falei, não é? Da Marília Mendonça, eles a mandarem-me no dia a seguir o vídeo, porque eu tinha gravado no dia anterior uma prova lá na ponte do Andrew Sisters, um cartaz a dizer Andrew Sisters, um autor, com três mulheres vestidas como o piloto, e eles a mandarem no dia a seguir, a vir a notícia no dia a seguir, Marília Mendonça, que morreu no avião, que é o que eles costumam fazer, como se forem à minha cronologia, matarem pessoas a fazer cair aviões. E como estava lá nisso que eu tinha gravado no dia anterior, e 2 dias antes, e estava a gravar isso, para depois publicar do Andrew Sisters, esse espetáculo que aparecem 3 mulheres vestidas de aviadora. Morreu a Marília Mendonça, eles mandarem depois para o YouTube um vídeo dela sem eu saber, nem conhecia, e nem sabia que existia esse vídeo, nem teria conhecimento se eles não tivessem feito isso, porque eu fui ver só a história dela para ver, e eles fizeram alguma coisa, porque e vi logo, não é? Primeiro vi logo que ela tinha carta de piloto, tinha sido um avião, percebi, mas não tinha ainda percebido o resto, porque é que tinha sido ela. Isso já seria suficiente, mas não, eu fui ver, eles meteram um vídeo logo no dia a seguir, naquilo do início, nas sugestões deles, e eu vi o vídeo assim, olha, deve ser isto mesmo, mas vamos explicar porque, ora, abri o vídeo, 3 mulheres, ela, né, 3 mulheres vestidas de piloto, exatamente como eu tinha gravado no dia anterior a prova que estava na tal ponte, onde começou tudo isto. Numa delas, porque usaram várias pontes, mas na outra, são 2 pontes, né? Mas começaram primeiro com a outra, mas desta também depois usaram. E lá estava o porquê. Exato, porque eu tinha dito que até eles espalharam o nome Andrew por todo o lado, por causa daquele André, do tal manipulador que eles estavam a usar nisto, a operação da minha mãe, para me tentar destabilizar e criar um colapso emocional para eu ficar inerte e não me defender quando eles fizessem tudo isto que tinham planeado da casa.
E então eles meteram o André por todo lado. É o empregado por todo lado, do supermercado onde eu vou na caixa, apareceu o André, por todo lado. Tem gravações e gravações eu a gravar. Quando eu ia ao supermercado, eles a falarem André, chamarem André por todo lado. Mulheres que eu não conhecia de lado nenhum. Eu ia provar roupa lá fora, né? Provar qualquer coisa, só para ver como é que ficava, para experimentar. Era falar em André o tempo inteiro ao meu lado, nos provadores, por todo lado. Foi uma coisa inacreditável. Tenho provas e provas disso, era por todo lado. Na rua, enfim. E então, mas isto voltando à parte da Venezuela, também nessa altura, em outubro, porque tem a ver com tudo, eles estavam a mimificar o tal vídeo do Minhas, do meu passarinho, que eu já expliquei, que é o tema da casa, da reconstrução da casa, por isso é que estava no meu ficheiro do meu aniversário, que é falar da reconstrução da minha casa enquanto família, atenção, mas eles fazem, é a mesma, eu simbolizava a casa da trafaria, mas não era, eu nunca falei em tijolos, significava família. Mas o símbolo realmente era a casa da trafaria, por isso é que eles atacaram e por isso é que eles mimificaram tudo isto. E então há aquela parte no vídeo que eles tentaram mimificar várias vezes, que eu já falei nisso, e a ver outras publicações minhas, não posso estar a explicar tudo outra vez. E então, nessa altura, quando eu estava a fazer isto em Espanha e tudo, em outubro, quando eu comecei a denunciar tudo isto, uma das vezes, por exemplo, eu ia a passar e começo a ouvir falar espanhol. Aliás, no primeiro dia que eu descobri isto de Espanha, o dia todo, eu vou publicar depois, desde que eu saí de casa e que disse que ia publicar no dia a seguir, que ia denunciar porque é que eles tinham feito aquilo em Espanha, que eram eles. O dia todo eu saí de casa, foi desde que eu saí, à loja que eu fui era só músicas espanholas. A primeira música é aquela que eu não tenho la culpa de verte cair, que não tenho culpa de ver-te cair, o tema da queda da Babilónia. Depois, o tempo todo que eu tive numa certa loja foi tudo espanhol. Eu nunca tinha ouvido ali música espanhola na minha vida. Depois, em vários lados, até quando eu vinha para casa, foi uma porção de sítios, eu já nem me lembro, tantos sítios, a falar em espanhol. Eu fui a um outro sítio, era a falar em espanhol, e não há aqui ninguém espanhol, eu nunca tinha visto aqui ninguém falar espanhol aqui, nestes sítios, né? Atenção. Nem há aqui nenhuma colónia espanhola ou nada. E nesse dia também eu vou passar por uma imobiliária, tema casa, né, que era o que eles estavam a fazer, por uma imobiliária e começo a ouvir a falar espanhol. E assim, olha, mais outra prova. Comecei a gravar e a fazer-me parva. Fui interpelar as pessoas. Olha, desculpa, sabe dizer, não sei se perguntei onde é que eram os correios ou assim. Que eu já tinha ouvido eles a falar em espanhol, que era para eles falarem para eu gravar, não é? Eles estavam mesmo parados em frente à imobiliária e não era um sítio qualquer. Eu depois explico porque é que foi ali. Eu depois publicarei isso, que eu ainda não tive tempo de publicar, mas tudo isto que eu estou a dizer, eu tenho as provas e nos cartões de memória e publiquei. Só que eu tenho tanto cartão de memória que eu tenho que coordenar tudo isto. Eu vou ter que tirando provas todos os dias e tenho que sair e é complicado. Mas eu vou publicar tudo isto e eu estou a dizer isto porque isto será tudo para tribunal. Eu terei que mostrar as provas todas. E então eu começo a interpelá-los a falar espanhol, a falar em espanhol, o que eles estavam a falar espanhol, e eu acho que perguntei onde é que eram os correios, perguntei onde é que era não sei o quê, eu acho que foi os correios, e claro que eu sabia que eles não sabiam, não é, que eram espanhóis, mas fiz isto que era só para eles falarem, para eu gravar, e depois perguntei, pronto, desculpa, são espanhóis, é? Não, somos venezuelanos. Isto não foi a primeira vez. Eu tenho há uns anos, é a segunda vez que eles fazem isto e vê-se pelo tipo, que não são pessoas que são mesmo, né, pronto, porque os venezuelanos, as pessoas da América do Sul típicas, não é? São assim mais morninhas e tudo. Não foi a primeira vez, há uns 3 anos, salvo erro, eu também estava a dizer durante vários dias que estava o tema da Venezuela, o que eles fizeram muito poucas vezes. Esta foi só porque entrava no tema do Minhas, mas o tema só Venezuela eles fizeram muito poucas vezes, acho que foi a terceira vez agora. Mas na outra vez, acho que foi na segunda vez, há uns 3 anos, a mesma coisa. Eu tenho vídeos e vídeos de 2 dias antes até esse dia, a dizer que eles estavam outra vez, era notícias a falar de Venezuela, era a aparecerem-me nas coisas sem eu ter falado nada de Venezuela. E nesse dia também eu vou ao McDonald's, também a falar em espanhol ao meu lado, e assim, olha, eles estão com o tema Venezuela, vou lá, vou eu fazer de parva. Então gravei, também tenho isso gravado, eu a falar com eles, tenho a mesa ao lado, que eles vêm mesmo para o pé de mim, eles fazem isto, onde quer que eu vá, eles vêm, o inferno segue-me sempre. E eles vêm sempre atrás de mim, estão sempre ao meu lado e eu também a fazer parva. Olha, desculpa, eu perguntei qualquer coisa, já não me lembro também, já foi há uns 3 anos ou mais, fizeram uns 3 ou 4 anos, e eu também a fazer-me de parva e eu dizer, gravar, olha, está o tema Venezuela,
queres ver? Eles a porem aqui a falar espanhol. E eu fazendo parva, perguntei não sei o quê, eles a falar em espanhol, e eu assim, pronto, são espanhóis, é? E eles, não somos da Venezuela, de lá Venezuela. E foi só essas 2 vezes, né? Durante toda a minha vida, que eu vi aqui venezuelanos ou ouvi falar espanhol, e são coisas que eu estou sempre atenta porque eu fui treinada para isso, né? De maneira que nada disto é por acaso, isto é o que eles fazem, isso é como serviços de inteligência agem, como perseguem as pessoas, como perseguem alvos civis, para a maldade deles. E então isso também é uma prova, porque eles agora em outubro voltaram a fazer também isso. E era mais coisas, foi uma porção de coisas. Enquanto a minha mãe estava aqui doente, por exemplo, eles meteram balões no meu caminho todo para o fórum, uma vez. Era balões na rua inteira ligados aos postes, mas não era um balão a outro, era a rua inteira. Cada poste tinha um balão, cada sítio que eles podiam agarrar com um poste de autocarro, tudo era balões, por todo lado, balões. Eu tenho isso gravado. E o que é que tinha? Eu falava de que o balão? Imobiliária. E estava a minha mãe, já tinha dado a suposta queda, e eles a gozarem, a mostrarem que era para alienar os bens da casa, porque eu tinha, como eu disse, no dia antes dela que eu tinha ido ao advogado para fazer um arresto da casa, para arrestar a casa, e ela caiu no dia a seguir, supostamente a falsa queda, não é? Quando, isto foi num sábado, quando na segunda-feira tinha o advogado para ir fazer o arresto, e não foi porque depois tive de estar no hospital e a cuidar dela, não é? Não deu para ir, e a ideia deles era essa mesmo. Mas é que não há dúvidas aqui, não é? Ninguém pode duvidar e vê-se claramente o que aqui se passa. Mas não foi só isso, foi o tempo inteiro, não foi só os outdoors, foi isto com isto das imobiliárias. Uma outra vez também, em setembro, outubro, quando eles estavam a fazer isto com as casas em Espanha, com os vulcões e tudo isso, também tem uma porção de vezes pessoas vestidas de imobiliária a passarem por mim. Várias vezes eu a passar e a falarem de uma casa. Na altura também estava o tema dos indianos, porque estavam a usar o tal André Fernandes, e eu tinha descoberto que a mãe parecia indiana, e dizia que a mãe parecia indiana e que era de etnia indiana, então eles começaram a usar indianos. Eu também a passar aqui ao pé dos Correios e a ouvir, não sei o que, de vender a casa. Isto foi várias vezes, não foi só aí, foi com outro agora há algum tempo também. Também há algumas semanas também eu a passar e estava aqui à espera para vermos a casa para vender. E isto o tempo inteiro. Eu tenho vídeos e vídeos desde setembro, final de setembro até agora. Eu tenho vídeos com isto todo o tempo. Eu aqui perto de casa, quando eu tinha mandado uma carta para o tal homem que toma conta da casa da Trafariga, eles queriam que o homem comprasse a casa e o genro. Que era para alienar os bens, mas como eles tinham vindo cá com uma forja eu já expliquei isso, com uma forja de uma mulher do CTT, que era para ver se roubavam a casa, e se a minha mãe vendia a casa, mas como ela já se tinha feito doida, eu peguei nisso, né, que eu sabia que ela queria alienar os bens, e eu peguei nisso, e quando eles vieram cá a casa, eu disse, não, porque a minha mãe não está bem, ela não pode vender nada. Ela não está bem, isso é para tratar em tribunal, porque ela estava-se a fazer de maluquinha, foi nessa altura, quando ela caiu, ela começou-se a fazer de maluquinha, que era para ser imputável no tribunal. E depois a minha mãe, tudo, porque ela julgava que eu era parva, que não ia saber defender-me, não é isso? E que ela se fazia maluquinha e servia só para a vantagem dela, e quando queria vender as coisas e tudo eu ficava quieta. E até nessa altura e tudo, ela ao mesmo tempo tinha que se fazer, porque ela já estava nesse esquema, não é? Tinha que se fazer, ela é para eles. Veja bem que eu estive no hospital, e tinha estado no hospital em 2017. E final de 2017 foi quando eles a meteram lá, porque eu estava a fazer um requerimento contra ela, de queixa contra ela por abandono da doença de incapacitado. E eles meteram-na lá, eu já expliquei também isso, que era para virarem o jogo contra mim, ela provocava-me o tempo inteiro para ver se eu deixava de ir ao hospital para eles depois me acusarem a mim de abandono da doença de incapacitado, que ela não tem mais ninguém, não é? Não tinha mais ninguém aqui, se eu a abandonasse, não é? Eu seria responsabilizada, então o jogo era este. Então ela mesmo, para eu perceber, a gozar e tudo, veja bem que estive no hospital, ora, estávamos em 2021, ela esteve no hospital no final de 2017, vejam bem que nem me deram de comer, estive lá há mais de um mês, nunca me deram de comer, fingiste maluquinha, e eu a dizer para a tal mulher que estava aqui em casa, isto foi quando estava a tal mulher que queria comprar a casa do CTT, quando eles tinham estado a forjar o dia inteiro do CTT, a tocarem-me à porta o tempo inteiro, e durante aqui mais de um mês a assediarem-me com o CTT, com o carteiro, o tempo inteiro, como eu depois tenho as provas disso, e como eles usaram isso até na operação com a polícia, depois eu explicarei isso. E eu a dizer à mulher, como vê, a minha mãe não está bem. Como é lógico, ela não estaria no hospital mais de um mês sem lhe darem de comer. De maneira que ela não está em condições de vender nada, por isso não adianta estarem aqui a falar com ela, porque já tinham vindo uma vez, eu já tinha dito isso, e voltaram a vir cá outra vez, porque o plano era esse, um acordo com a minha mãe. Finja que nos vende a casa, e assim fica a casa alienada, passa para o nosso nome e ela não consegue apanhar a casa. Ora, eu é que não sou parva, não é? E eu disse logo, não, como vê não está bem, ela não pode vender nada. Este assunto é para ser tratado em tribunal. Mas a má fé, como se via que era um jogo, que era mesmo eles a tentarem, que era mesmo uma operação, porque ninguém ia arriscar ir para tribunal e tudo ia ver isto,
qualquer pessoa dizia, pronto, está certo, a gente vai esperar, ou até resolver a coisa, se é assim, qualquer pessoa entenderia que não poderia comprar uma casa nas condições dessas, e assim, quando eu me estava a opor, eu era a representante, a herdeira legal da minha mãe. Mas não, eles continuavam, como se eu não tivesse dito nada. E, pois, mas a gente fala com ela, olha, Dona Glória, e chamavam, não, que é o nome dela, olha, Dona Glória, mas telefone-nos, fale connosco, como que a ignorarem, havia-se mesmo a má fé, não é? A má fé, que isto não era realmente pessoas normais interessadas, eram bandidos e criminosas a tentar alienar os bens combinados com ela. Mas aqui são algumas coisas, eu tenho muito mais para dizer. Tudo isto que eu estou a dizer, eu tenho provas. Hein? Não é invenção, não é delírio, não é imaginação, eu tenho provas de tudo isto e quero apresentá-las em tribunal, exijo apresentá-las para que ninguém possa duvidar tudo isto. Isto é de interesse público, muita gente sofreu dano, muita gente foi assassinada, muita gente ficou sem casa, muita gente passou momentos de terror, especialmente em Espanha, por causa destes bandidos, destas criminosas, estes monstros. Isto tem que vir tudo ao de cima, isto não vai ficar calado, não vai passar mais, não vai mesmo. E há mais coisas, não é? Há muito mais coisas, sei lá, é tanta coisa. Eu tenho nestes meses, por exemplo, no dia que eu mandei uma carta, porque eles depois também me estavam a mandar mensagens tipo desse homem, desse tal rendeiro que também queria comprar a casa e depois veio cá com essa mulher, o genro dele veio cá com essa tal mulher do CTT. Essa que eu disse agora, não é? Que fingia que nem percebia, eu dizia que a minha mãe que não estava bem, que se via, porque ela dizia que mais de um mês não tinha comido, não tinham dado de comer no hospital e não sei o quê. Ela estava bem, não é? Mas ela estava a fingir e eu dizia, como vê-se na aparência, não é? Na aparência ela não estava bem, qualquer pessoa desistia e não estava ali de cima quando eu me opunha, porque como é lógico eu ia mexer, não é? E eles já tinham feito isto antes. O tal que veio com ela, o Martinho, que é um tipo, e eles não escolheram por acaso estes tipos, porque este foi um tipo que teve aqui a arranjar a casa há uns anos, porque ele trabalha nas obras, tem uma empresa, mas também trabalha nas obras, e uma pequena empresa, tem empregados. Ele não tem uma empresa, tem empregados, trabalha ele e empregados, nem tem um escritório nem nada, é uma coisa assim. E então, o que eu queria explicar é que quando ele tinha estado aqui, já aqui na primeira vez para comprar a casa, os meus manipuladores começaram a mandar mensagens o tempo inteiro, ficou com a casa por uso capião. E eu sei, porque eu trabalhei no escritório de advogados, não é? Eu ainda trabalhei no escritório de advogados deles, o tal que era vizinho desta tal manipuladora, desta tal Manuela Fonseca, quando eu estava a meter um processo em tribunal contra ela, o tal que eu já expliquei. Quando eu saí de lá, não é? Que eles deitaram-na abaixo e ela teve que abrir falência e já estava muito doente. E eu já tinha marcado uma consulta com um advogado para abrir o processo contra ela. Um processo de tribunal, que ela devia mais de 1000 e tal contos e tinha indemnizações, tinha comissões a receber e tudo isso, e ela não me queria pagar. E então eu já tinha consultado um advogado e andava ao mesmo tempo à procura de emprego. Ora, eu meti um anúncio no jornal, fui contactada. Não, a minha mãe é que me disse, vai ver o jornal, que era como se eu, os empregos, não é? Vai ver o jornal. Eu sabia o jornal que eu comprava sempre. Eu fui ver o jornal e vi um anúncio que era exatamente o que eu tinha dito à minha mãe que eu queria. Assim, de escritório, era só isso. E vi um anúncio e falava um anúncio para trabalhar num escritório de advogados. E eu disse à minha mãe, né, ela assim, vai, eu assim, mas não tenho experiência nem nada, não sei. E vai, então quando eu cheguei lá era uma opção de candidatas, ora eu, que não tenho um curso superior nem nada, não é? Só tenho liceu, não tinha experiência nenhuma, nem nada, fui eu a escolhida, pelos meus belos olhos. Como é lógico, depois vim a descobrir que, como eu queria arranjar um advogado, já tinha, eu disse logo ao advogado, mas eu estou a tratar de um processo em tribunal, eu vou ter que faltar agora uns dias, porque eu tenho marcado, por exemplo, já uma consulta com o advogado para abrir um processo à pessoa para quem eu trabalhei anteriormente, e vou ter que faltar. Ele, não se preocupe, não se preocupe, eu vou ser seu advogado, não se preocupe, vamos já fazer uma procuração, não se preocupe, eu vou tratar do caso. Ora,
foi passado pouco tempo, descobri que ele era vizinho dela, que era na mesma rua, eles conheciam-se, né? Até porque ele depois fartou-se de me fazer patifarias e tudo para tentar travar, e cada vez que eu dizia que era uma coisa, ele tentava atrapalhar o processo e tudo, não era parva, né? Mas mesmo assim no fim não sabia muita coisa, deixei passar, mas agora o processo vai ser reaberto e tudo isso vai ser tratado também. Mas vinha descobrir que o tipo morava na rua dela e que era amiguinho dela, por exemplo. E são estas coisas assim, né? É isto o tempo inteiro. Armadilhas por todo lado, burla, imposturas, crime por todo lado, corrupção por todo lado. E isto eu estava a dizer, não é? Que eu sabia o que era o escapião, porque mesmo assim eu ainda trabalhei um ano, quase 2 anos, acho que foi quase 2 anos. Portanto, lá no escritório e via as coisas e fico a aprender muita coisa, não é? Então, saber que o escapião é alguém que toma conta de um terreno ou de uma casa, não é? Que está, ou que planta nesse terreno, que tem permissão. E, passado uns anos, pode ter direito à casa. Passado uns anos de uso, pode ter direito à casa ou ao terreno, não é? Se, por exemplo, tiver 20 anos a plantar num terreno, pode exigir ser dono da propriedade. Então eles começaram, quando foi isso, de eles estarem a usar esse tipo, o tal rendeiro da minha mãe, e mandarem cá o genro dele e tudo, dessa história com essa mulher dos Correios e tudo, eles começaram a mandar só e a ver notícias do escapião. Eu assim, olha, os tipos agora estão a tentar vou já mandar uma carta para o homem, porque o homem já era rendeiro no tempo da minha tia, já plantava lá coisas, não é? Desde 2000 e... sei lá, desde 2000 e pouco. E eu assim, olha, vou já tratar do assunto. E então mandei duas cartas registadas para ele, a dizer que a minha mãe não estava em condições e eu, como única representante legal dela até as coisas ficarem resolvidas em tribunal, queria que ele metesse a chave da casa na caixa do correio e deixasse de ter acesso à casa. Mandei-lhe uma carta registada. Primeiro veio eu tenho aqui, não é? Como é lógico, veio uma resposta a dizer que o lote, o endereço, que a carta foi devolvida porque o lote não estava certo. Eu fui ver à internet e tudo, estava certo. Mandei outra carta registada. Já não veio com essa mesma informação, a pessoa não atendeu. Ora, como é lógico, foi fraude, porque então o lote estava realmente certo. A pessoa não atendeu. E depois fui aos Correios e disse, olha, o que é que eu posso fazer quando uma pessoa não levanta a carta registada? Manda um aviso de recepção. E eu fiz isso. Mas enquanto foi um dos dias que veio o aviso, quando veio o aviso, por exemplo, o aviso a dizer que o lote não estava correto, a carta devolvida, aliás, que o lote não estava correto, eu vinha para casa, estava a metros de casa, né? Foi 1 minuto até chegar aqui a casa, e onde eu estava ali na rua, ao pé mesmo, a passar pela tal Fundação Manuel Fonseca, que eu falei agora aqui, eu gravei, tem gravado, não estou a dizer de boca, uma mulher a passar por mim, com um homem, ali mesmo em frente, onde está a placa, a dizer Fundação Manuel Fonseca, tem gravado, e ela a falar de pagar o imposto da casa e a falar de casa. Eu tenho gravado. Chega aqui a casa, vou à caixa de correio, 1 minuto e tal, 1 minuto depois, já lá estava a carta devolvida e com uma falsa informação, né? Foram eles outra vez a dizer que o lote estava incorreto e não pôde ser entregue a carta. Eles pensavam que eu desistia. Claro que não. E é muita coisa assim, não é? Isto é tanta coisa que eu tenho assim, tanta coisa. Ninguém pode negar, ninguém pode dizer que é invenção minha, que eu sou maluca, ninguém pode dizer que isto é coincidência, nada. E tem muito mais, eu estou a lembrar de algumas coisas, é tanta coisa que eu nem me lembro de tudo. Mas isto são algumas coisas. De maneira que era isto que eu queria deixar agora aqui, e eu vou pôr o tal vídeo também agora disto que eu falei, de dia 22 de dezembro, agora há dias, de eu vir a passar e a falar em tribunal e eu chegar a casa a ter o aviso do Supremo Tribunal, que ainda não sei o que é, não é? Porque estraguei-lhes a festa, eles queriam estragar a minha, não levantei a carta, porque eles queriam mimificar o vídeo do Minhas, em que no fim o homem, que eu simbolizei que era o Minhas, mas eles com isto com a minha mãe tentaram simbolizar que era eu e fazer parecer que a mulher do vídeo que era ela. E então, como o vídeo acaba com uma festa e um homem triste, eles pensavam que punham a mim triste no dia da minha festa, que era dia 23 de dezembro. Vai ser o contrário, porque agora vou pôr a prova no dia da festa dos pagãos pagã deles do 24 para 25. Agora levas a paga. E era isto que eu queria deixar aqui. Porque isto tem que parar e não dá mais. Não dá mais porque é maldade sem parar. É todo dia. Eu vou para qualquer lado, é todo dia a maldade o tempo inteiro. Isto tem que parar, não é? Porque não sou só eu. Não sou só eu. Já era mau, não é? Já era mau e eu tinha o direito de me defender, mas não sou só eu. É assassinatos em massa, é prejuízo a pessoas para me tentar calar e não adianta.
Não adianta. Mas eu queria então só explicar mais uma coisa, porque eu acabei por começar a falar e acabei por não explicar o seguinte. No que eu comecei a falar neste vídeo, do tal vídeo que estava nas subscrições do 5 Minute Craft Girly, o vídeo chama-se Cool Makeup Tricks to Speed Up Your Routine Beauty. Eu estava, comecei no vídeo, não é? Comecei a dizer que eles tinham colocado o nome agar, mas é uma substância, né? Aquela substância agar, que não se falava da escrava, mas é o mesmo nome, né? Eles usam estas palavras simbólicas que representam os temas. E depois eu estava a dizer, não é, que também não foi por acaso que eles meteram no vídeo, portanto, a pessoa a pôr a substância agar num chá de frutas. Isto é porque tinha saído o que eu estava a dizer no princípio do vídeo. Tinha-me saído uma vez, há um tempo, há umas semanas, na Bíblia, uma coisa, quando eu estava a falar portanto, dessa tal mulher que eu começo a falar no vídeo, não é? Acerca de não dar mais fruto. Por isso é que eles meteram este agar da substância neste vídeo num chá de frutas. E tem uma relação, porque eu passei semanas depois a falar disto da fruta, ter saído isso, e porque eu tinha estado exatamente a falar isso, que elas é que não haviam dar fruto porque tinham feito de um outro modo, não foi exatamente assim, mas era o que eu queria dizer. Enquanto que elas tinham sido cúmplices para matar tanta criança e tantas pessoas e por causar tantas pessoas, mas estava especificamente a falar em assassinatos de crianças e do que eles tinham feito com várias crianças. Mas era só isso que eu queria explicar. Depois eu explicarei melhor, mas só para, assim já dá para ter uma ideia, porque eu não posso, senão vou estar aqui horas a explicar tudo isto, não posso estar a entrar em pormenor ainda, mas acho que já dá para perceber. Pronto, é só isto. Obrigada.